Fala, alunos e alunas! Chegando aí para mais um grande dia, mais uma mentoria ao vivo com o professor Alan Vinícius. Nós teremos grandes aspectos de aprendizagem, sem dúvida. Quando nós temos alunos que têm dúvidas, sem dúvida, você alavanca, você vai desenvolver cada vez mais o seu processo de aprendizagem. Então, a partir do momento que existem processos, que existem dificuldades no tocante ao planejamento, a organização de estudos, ao aprendizado eficiente e a inteligência emocional, sem dúvida, se a gente elucida essas dúvidas, você entenderá como pode potencializar ainda mais os seus resultados. Este é o foco, ampliação de resultados. É isso que você tanto almeja, não tenho dúvida disso. A partir do momento que você consegue gerar um avanço nos seus estudos, certamente você terá uma grande consequência. Qual é essa consequência? Você conseguirá um maior índice de acerto nas questões. E a partir do momento que você melhora a sua produtividade estudantil, a partir da melhora dessa produtividade, porque você planejou melhor, você vai conseguir organizar os seus estudos. Gerou uma organização de estudos, você vai ter uma maior possibilidade de reter o conteúdo programático. Se você está retendo o conteúdo programático de melhor forma, não tenho dúvida que você vai atingir resultados cada vez mais expressivos. Então, hoje nós teremos a oportunidade de enxergar mais uma grande história. Hoje nós estaremos com o Gustavo. Gustavo, ele vai trazer exatamente os pontos da jornada, exatamente para que a gente possa elucidar, para que a gente possa esclarecer qual o funcionamento adequado da metodologia, para que ele possa sanar todas as dúvidas e, consequentemente, alavancar o processo de aprendizagem. Então, cada vez mais a galera ingressando aí, isso aí, todo mundo trazendo a linha do ao vivo. Então vamos lá, muita gente presente, Marcela, Indiamara, o Acerte aí, a equipe Acerte presente, o Rafael presente, Luzimara, a Oliveira, é isso aí, galera. Sobretudo quando nós temos o cenário de pessoas que estão cada vez mais engajadas em atingir resultados, sem dúvida esses resultados aparecerão. É tudo um foco. A partir do momento que você avança, não tenha dúvida que os resultados serão consequências, estarão enquadrados como consequência deste avanço. Vamos aguardar aí o nosso... sou sua fã, que legal. Olá, Luzimara, tudo bem? Que bom, que legal. Eu fico muito contente pelo reconhecimento. Aliás, eu venho recebendo doses de carinho muito grande pelas redes sociais, através aqui do Instagram, através do Telegram, através do Facebook, através do canal no YouTube. E eu fico muito lisonjeado com este carinho que a minha audiência vem transmitindo. Olá, Kátia, pergunta do Acerte, tem curso online? Tem sim, Kátia. Você pode mandar um direct pra gente, para que a gente possa lhe responder. A equipe Acerte poderá lhe responder aí tintim por tintim sobre como você fazer parte desses veículos online, tá certo? Bom, nós estamos aí aguardando o Gustavo. O Gustavo, ele está na linha da engenharia civil, ele vem desenvolvendo os estudos. Daqui a pouquinho ele deve estar aí presente. Olá, Gustavo, tudo bem? É você? Me dá o ok se é você. Engenheiro Guga, provavelmente é o Gustavo que chegou aí, mas deixa ele só confirmar se é o perfil dele, para que a gente possa iniciar a nossa transmissão, a nossa mentoria ao vivo. Nós estamos aí agora, vamos lá. Nívia, excelente noite aí repleta
de muito conteúdo. Vamos lá, então, Tayane presente. Vamos lá, Gustavo. Gustavo, vamos iniciar a nossa mentoria. Vamos lá, olha só. Vamos chamar aí o Gustavo da mentoria de hoje, conhecer mais uma história ao vivo e poder transformar assim mais uma vida. É muito, muito gratificante quando, após uma mentoria, um aluno ele consegue mudar a sua forma de estudar, consegue adequar o seu planejamento ou a sua organização ou o formato de retenção de conteúdos. Então, Gustavo, já fiz aí o convite, basta que você aceite para que você possa ingressar na transmissão. Elisandra presente, Tamara Nunes, é isso aí, galera. Vamos lá, muita gente chegando para mais esta mentoria. Olá, tudo bem, Gustavo? Como vai? Tudo tranquilo? Tá tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo certo. Consegue me ouvir bem? Consigo, sim. Legal, legal. Que bacana. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos trazer aí o cenário atinente à participação do Gustavo. Nós estamos com mais uma mentoria, a 7ª mentoria dessa grande trajetória. Nós estamos no aquecimento do evento de amanhã. Amanhã já está tudo preparado. Hoje eu estive no estúdio, está tudo preparado para um grande evento amanhã. O evento do dia 30 de julho, que a gente vem anunciando desde o início do mês. Será um evento único, onde você poderá entender, tintim por tintim, cada passo da trajetória da aprovação. Então, Gustavo, conta pra gente um pouco da sua história, conta pra gente, se apresenta e fala como você ingressou nesse mundo de concursos públicos. Você que é engenheiro civil e ingressou nesse mundo diferente. Conta pra gente. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, sou formado em Engenharia Civil e, na verdade, nos últimos semestres da minha faculdade, eu sou recém-formado, me formei ano passado. Nos últimos semestres eu estava pensando o que eu vou fazer pós-graduação. O mercado de trabalho não estava bom para a nossa área, né? E por conta disso, eu sempre tive o sonho de seguir minha história, assim, sem vínculos familiares. E a solução que eu tive foi ser servidor público, né? E aí, final de 2019, início de 2020, apareceu o edital do Cefaz Bahia. Ingressei no ACEST e meti as caras pela primeira vez, sem saber nada com nada. E aí foi uma experiência em tanto. Apesar do eu não estar bem preparado, mas eu pude... Mais alto. Oi? Fala Tá me ouvindo? um pouquinho mais alto, porque você está sem fone, aí tá falhando um pouquinho. Peraí. É que eu tô sem fome. Tá me ouvindo melhor aí? Tá bom. Agora? Sim, aí depois que eu ingressei no Cefaz, o curso do Cefaz no ACEST me fez enxergar melhor o mundo dos concursos públicos, né? A gente deve realmente escolher uma área específica. E eu, nesse momento, escolhi seguir o rumo de engenharia civil mesmo, ser servidor como engenheiro. Tanto na área de tribunais, quanto na área de... Ou seja, o meu foco é no cargo, não é na área de tribunais, não é na área na área fiscal. E aí hoje eu aplico o método. Hoje estou com o edital da Embasa como o meu foco aqui no estado da Bahia. Fiz o curso no ACEST, só que aí veio toda essa pandemia e tudo. A gente teve que brecar tudo, mas os estudos continuam ativamente aqui dentro de casa. Certo. Conta pra gente, Gustavo, como é que tem sido a sua organização da rotina? Hoje, antes de você falar um pouco da sua rotina, conta pra gente quais são as dificuldades que você tem enfrentado no processo de aprendizagem. Você disse que foi uma coisa nova no cenário de concursos públicos, a Cefaz Bahia para auditor foi uma experiência e tanto. Mas conta pra gente quais são as dificuldades que você mais enfrenta hoje neste processo, nessa caminhada. Quais são as suas principais dificuldades? Muita gente quer ouvir isso, não tenho dúvida, porque certamente quem vem para as mentorias são aquelas pessoas que querem melhorar algo.
São pessoas extremamente comprometidas e que entendem que podem alavancar. Então, eu sempre digo que a mentoria não é só para o Gustavo, é para todos que estão nos ouvindo nesse momento. O Gustavo, ele funciona aí como um grande veículo para proporcionar caminhos mais simples ao processo de aprovação. Certo. Hoje eu estou com um ciclo que eu tô dividindo dias para só teorias e dias para prática, certo? Só que minhas maiores dificuldades, principalmente, é a vinculação entre a vida social com a vida de estudos. Eu tiro um determinado tempo do meu dia para justamente me dedicar à minha vida social e no caso, ajudar a minha família no que precisar e outra parte nos estudos. Então, a minha primeira dificuldade é a questão do planejamento, da gestão de tempo. Minha segunda maior dificuldade é o encaixe de quando e como devo encaixar as revisões, certo? Dos assuntos que eu já estudei. Essa, na verdade, dizem que tem um método, né? 3 dias, uma semana, um mês. Só que esse método não é muito bom, assim, no meu ciclo, entendeu? Existem outros métodos de revisões, mas eu ainda não encontrei qual o método ideal para o meu dia a dia. Então, essa seria a minha segunda maior dificuldade. Legal. Bom, você está com 2 dificuldades. Olá, Jorge. Olá, Ellen. Excelente noite. Você está com 2 dificuldades que eu chamo de dificuldades universais. Tá? Não são dificuldades do Gustavo. São dificuldades de quem estuda para concursos. A primeira delas é uma dificuldade muito acentuada, sobretudo quando se pensa no cenário de planejamento. A sua primeira dúvida está no primeiro pilar e a sua segunda dúvida está no segundo pilar. A primeira dúvida está no planejamento. Quando a gente pensa em definição de rotina, a gente primeiro precisa enxergar exatamente o que a gente faz, Gustavo. Então, a recomendação de número um, você tem que fazer isso hoje ainda, se possível. Se não, amanhã de manhã cedo é a primeira coisa que você tem que fazer. Você vai pegar exatamente, grande professora Vanja Luciano, grande colega de trabalho e grande amiga. Olha só, então, preste atenção. Você vai pegar exatamente o seu dia e vai reparti-lo. E essa repartição do seu dia, ela pode ser feita de várias formas, de 1 em 1 hora, de meia hora. Você tem várias possibilidades de cada um utiliza uma metodologia. E você vai descrever todas as atividades que você executa. Todas elas. Alan, de 0 hora até 7 da manhã eu estou dormindo. Então você vai repetir de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 às 2, de 2 às 3, você vai colocar exatamente o que você está dormindo. Você tem que colocar. Indiamara, ela está rindo porque ela está fazendo a sua tarefa, ela está no processo aí de ampliação da consultoria e ela está nesta etapa, certamente. Ela está fazendo todo esse processo aí de gerar a rotina com otimização. Então, é extremamente importante que você descreva todas as suas atividades, tudo que você faz. E quando eu falo tudo que você faz, eu estou falando desde a alimentação, passando por higiene pessoal, passando pelo tempo que você efetua, por exemplo, um diálogo com familiares, ou seja, o gerenciamento de relacionamentos, você tem que descrever tudo. Essa é a primeira forma de você entender como a sua rotina funciona. Você tem que entender ela. E não dá para você dizer assim. Essa é a primeira fala de quando eu digo isso. Eu sei toda a minha rotina de cabeça. Não. Não tem saber de cabeça. É você anotar. Lembre-se que você é engenheiro, pô. E quem é engenheiro é da área de exatas. E quem é da área de exatas tem que mexer, tem que transformar algo que é ligado a um cotidiano, que teoricamente é uma ciência humana, que é a sociedade, né? Convívio social, para uma ciência exata. E como é que você transforma isso em número? Você precisa saber quanto você gasta de tempo para cada coisa. E a conta tem que fechar. Como assim? Vamos trazer uma análise estatística, já de uma forma um pouco mais profunda. Olha, você dorme quantas horas? Vou trazer um exemplo. Eu durmo quantas horas por dia? 7 horas. Imagina. Uhum. 7 horas por dia. Tá. Você hoje tem uma jornada de trabalho? Hoje eu tenho meio período. Quanto tempo que é meio período? Quantas horas exatas? 4 horas por dia.
Pronto. Então você dorme quantas horas? Já fez esse cálculo? Eu dou um 7. Então, 7 horas mais 4 horas de trabalho. Gastou 11. Ainda Certo. tem 13 horas aí. Eu Então, tiro 4 horas e meia para estudo, no caso. Eu tô tirando 4 horas e meia para estudo. pronto. Então, você tem 4 horas e meia para estudo. Dessas 4 horas, tem um período de descanso. Vamos colocar 5 horas. Você gasta 5 horas, vamos dizer, já colocando arredondado com um período de descanso entre um ciclo e outro. Então, você tem 7 horas para o estudo, 7 horas dormindo, você tem 4 horas trabalhando, 11, 5 horas estudando, vamos colocar com os intervalos, 16. As outras 8 horas tá fazendo o quê? As outras 8 horas, eu tô ingressando numa pós-graduação EAD. Aí, mas isso me rende aí 2 horas, no caso. 2 horas. Então, 18. Tá faltando 6. Tem 6 horas aí, Ó, Tem 6 horas aí. o que eu fiz com você? Olha só. Eu tenho a mesma dificuldade, tanquei a faculdade de enfermagem para me dedicar a concursos públicos. Com essa pandemia está desafiador demais. Tenho uma filha pequena e é complicado. Não consegui ver quem foi. Não consegui ver aqui. Ah, ok. Foi Luzimara. Ok, apareceu aí. Lu, assim como eu estou passando para o Gustavo, você precisa descrever. E olha o que aconteceu, Gustavo. Isso é proposital, tá? Isso acontece com 90% das pessoas que eu faço esse exercício. No primeiro momento, você olha assim, né? Se você é baiano? Sou baiano. Pronto, assim como eu. A primeira coisa que você vai fazer é assim, ó, oxi, cadê essas 6 horas? É verdade. É a primeira coisa que você faz, cara. Que aí você vai conseguir começar a visualizar uma segunda coisa. Então veja que uma coisa é fazer a análise da rotina. Foi o que nós acabamos de fazer. Outra coisa diferente é você otimizar o tempo. Que é uma segunda fase. O que é otimizar o tempo? Você vai ver em que você está gastando em cada uma das suas atividades. Então, eu demoro, lógico, aí tem algumas coisas que a gente não conversou. Propositalmente, eu deixei você omitir. Tem o período que você faz a refeição do café, tem o período do almoço, tem o período do jantar, que se a gente colocar meia hora, que é bem razoável para cada uma dessas atividades, isso já vai representar 1h30. Você vai ter higiene pessoal, que se você representar, imagine, 20 minutos ou 15 minutos, enfim, ou 10 minutos em um banho. Isso vai representar meia hora, se forem 3 no dia. E se forem 20 minutos, já vai representar 1 hora. Se é muito ou pouco, aí são outros 500. Aí para analisar lá na otimização. Agora é para saber o que é que você faz. Se você, especificamente, você tem que ter um tempo de conversar com as pessoas. Então, você mora sozinho, você mora com seus pais, como é que é hoje? Hoje eu tô morando com minha mãe. Hoje você mora com sua mãe. Pronto, tem um tempo que você conversa com sua mãe. Você não fica, de repente, todo o tempo dentro do quarto sem fazer nada. De repente, só focado no estudo. Então, você tem um tempo do que eu chamo de convívio familiar. E aí você tem 1 hora ou 2 horas. Então, aí você vai achar onde é que estão essas 6 horas. Tá certo? Sim. Facilmente. Então, eu sei onde elas estão. Lógico que sei. Só que eu faço propositalmente para você tomar o primeiro susto. E aí, quando você tomar o primeiro susto, você vai falar assim, rapaz, é mesmo? Em que eu estou gastando esse tempo? E é exatamente aí, Gustavo, que você vai precisar enxergar o seguinte, você está em uma preparação que você acabou de falar, que está focada na embarque. Então, nós estamos falando em um momento pré-edital. Só que vai ter um momento que isso vai virar um momento pós-edital. E quando ele virar um momento pós-edital, você precisa dominar toda a sua rotina para você saber exatamente de onde você pode tirar. Vou dar alguns exemplos. Eu funciono bem com 6 horas, mas 7 horas para mim é mais confortável de sono. Então se eu diminuir 1 hora por dia de sono, não estou dizendo que é o melhor ou que é o pior, tá? Não estou entrando neste método, eu só estou trazendo uma possibilidade. Se eu tirar 1 hora de sono, eu ganho quantas horas? 6 horas. 7. 10. Por que 7 horas? Porque você vai pensar sempre com a base semanal. Sempre. Você vai ganhar 7 horas na semana. Olha que coisa. Você vai ganhar 7 horas se você dormir 1 hora a menos por dia. Alan, esse então é a melhor recomendação? Não necessariamente. Porque pode ser que com a redução de 1 hora, você também gere um déficit de produtividade, porque você está muito cansado.
Então, não necessariamente dormir 1 hora a menos é a melhor forma. Eu estou trazendo uma possibilidade. Isso acontece, por exemplo, que vão ter pessoas que vão dizer assim, eu durmo 8 horas, 9 horas por dia, não dá. Se você tem 9 horas de sono por dia e 8 horas de trabalho, só é 17. Não dá. Com certeza não dá, porque você vai chocar com outras atividades. Senão você só vai dormir, trabalhar e estudar. E as outras pessoas? Entende? Então, isso que a gente precisa visualizar. Então, sabe o que está acontecendo exatamente quando você me fala 4 horas e meia? E eu não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado. Essas 4 horas e meia, exatamente a sua jornada de trabalho. Sim. Estou até comendo menos depois, depois que me organizei. Gostei, Mara, boa. Ela está nessa etapa. Ela está na etapa da consultoria e ela está na etapa do preenchimento de rotina. E, olha, Mário, eu quero ouvir você, ainda ao longo aqui da mentoria ao vivo. Só de você pensar na sua rotina, você já vai ser mais produtivo, cara. Só de pensar, só esse primeiro ponto aqui que a gente está falando, isso já vai lhe dar insights para que você possa aumentar essa produtividade estudantil. Por exemplo, também outra possibilidade seria, né, cortar o descanso do almoço, como Mara falou. Se você descansa... É mais produtivo do que dormir 1 hora a menos, no caso. Fala um pouco de novo, que eu não ouvi, ficou baixo. Estou falando que a segunda possibilidade seria melhor do que a primeira, do que dormir 1 hora a menos, no caso. Sim. Porque depende, por exemplo, tem gente que gosta, depois do almoço, tirar meia hora de sono. Tá certo ou tá errado? Não entra nesse mérito nunca. O que a gente tem que visualizar é qual é a base que a gente vai encontrar semanal. Pronto, tem vários alunos, por exemplo, que dizem assim, olha, beleza, eu vou estudar, eu preciso formar quantas horas por semana? 25 é a base. 21 horas e 4 de revisão. A base é essa. Mínimo. Mínimo. Porque quem estuda faz revisão. Tem que fazer. Essa revisão, esse encaixe da revisão, que foi a sua segunda dúvida, existe um equívoco técnico de dias específicos para revisão. Na minha forma de entender, isso é um equívoco técnico. Por quê? Porque eu sigo uma teoria científica. Tá? O que eu tenho que saber exatamente, eu acredito, eu sou de formação jurídica, ou a ciência humana, portanto, mas minha mente é toda de disciplinas exatas. Eu sou muito pragmático. Eu quero saber o que é cientificamente provado, o que a neurociência diz. E tem uma curva chamada de curva do esquecimento. O que essa curva do esquecimento, Gustavo, ela indica? Que se você não revisa em até 24 horas uma informação, a tendência é que essa informação ela tenha a sua capacidade cognitiva reduzida progressivamente. E isso é bem plausível. Eu gosto da plausibilidade da teoria, chamada de curva do esquecimento. A plausibilidade da teoria ela vem exatamente do seguinte. Pensa comigo, o seu cérebro capta milhões de informações por minuto. Milhões. Não é nem milhares, é milhões. Pense aí, você numa avenida, imagine a Praça do Iguatemi. Um volume de informações absurdo. Olha só, um volume absurdo. Se você tem um volume de informações absurdo, como? Você ouve alguns barulhos que vêm do lado esquerdo, o outro vem do lado direito. Na frente, você vê um cenário, que é a Shopping da Bahia. Para trás, você vê outro cenário, que é o Sé. Você vê obra do BRT. Você vê carro passando pelo viaduto. Você quer ver carro branco, carro vermelho, carro azul. É ou não é? É um volume enorme de informações. Você vê pessoa alta, vê pessoa baixa, pessoa especificamente com cabelo grande, pessoa com cabelo curto, pessoa com óculos, pessoa sem óculos. E seu cérebro está captando todas essas informações. De repente, você vai precisar processar isso. Só que o que o seu cérebro vai fazer, ele vai jogar na lata do lixo o que ele entender que não é relevante. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Faz sentido. Ele não guarda todas as informações, não tem como. Ok, então o que ele vai guardar? O que você ensinar para ele que é importante. Então, tem um vídeo muito bacana que eu criei, está aqui no meu perfil no Instagram, assim como no meu canal no YouTube, assim como na minha página no Facebook, que é exatamente assim, ó. Ensine ao seu cérebro a aprender. No blog do meu site também tem, profelamediz.com/blog.
Ensine ao seu cérebro a aprender. Você precisa dizer ao seu cérebro quais são as informações relevantes. Quando você faz uma revisão, o que é que você está dizendo? Que você está relembrando um assunto que você viu. Então, o que é que você está dizendo para ele? Que aquela informação é importante. Que aquela informação precisa estar guardada na sua mente. Você não relembra aquela pessoa que está de óculos e que está sem óculos. Ou quantos carros brancos você viu. Se você se dedicar a contar quantos carros brancos você viu por dia, seu cérebro vai guardar isso. Basta você fazer. Entende? Então, a sua capacidade cognitiva ela vai ampliando na medida em que você dá uma atenção maior para determinados conteúdos. E tem que ser assim com seus estudos. Isso a gente chama de atenção direcionada. Você precisa gerar essa atenção direcionada para aumentar a retenção de conteúdos. A Lu, ela pergunta se dá para estudar para mais de um concurso ao mesmo tempo, tipo dividir a semana metade para cada área. Eu não aconselho, Lu, seguir essa linha, não. Seria mais ou menos, foi o caso do Mauro, segunda-feira. Aliás, os engenheiros civis estão dominando o mundo de concursos, viu? Porque na última segunda-feira foi o Mauro, que também é engenheiro civil. O período, a situação também. Pois é. E exatamente ele me disse isso, que ele estava buscando estudar para concursos de engenharia e concursos da área administrativa. Foi o que eu falei. Você está disposto a dobrar a quantidade de disciplinas a estudar? Aí se você falar sim, eu vou dizer, então dobre também o tempo de estudo. Porque se você não fizer isso, você vai ser menos produtivo. É lógica também. É matemática. Se você tem um tempo X de estudo e você dobra a quantidade de disciplinas, vai cair pela metade a produtividade. Tem que ser, ó, não tem jeito. É matemática isso. Então, precisa ser muito pragmático. Então, respondendo ainda a sua pergunta, Gustavo, a curva do esquecimento, que é a teoria, ela indica que, no mínimo, você tem que fazer revisões de 24 horas. Então, se você viu o assunto hoje, você tem que revisar ele amanhã. Agora, Alan, é o seguinte, para você fazer a revisão de 24 horas, uma semana e 30 dias, no caso, vai chegar um momento do edital que você está desenvolvendo, que você vai ter até mais revisões para fazer do que progredir, no caso. Ótimo. Quando você estiver nesse patamar, você está cada vez mais perto da aprovação. Tenha certeza. É isso que já começando a embolar aqui. Por isso que eu falei que essa metodologia, às vezes, não estou sentindo muito seguro, entendeu? Porque, por exemplo, nos conteúdos de engenharia civil, eu já avancei bastante já. E aí, quando eu pego as revisões, às vezes você perde mais tempo revisando do que avançando. Sabe o que está acontecendo? Vou lhe dizer exatamente o que está acontecendo. A palavra que você acabou de usar. Você usou uma palavra e esta palavra é a palavra que destrói um concurseiro. Você falou assim, estou perdendo mais tempo revisando do que visualizando novos assuntos. Esse é o problema. Você acha que quando você vê um assunto novamente é perda de tempo e é exatamente o contrário. É isso que lhe faz ser aprovado. Sabe por quê? Veja só, quantas vezes eu já vi concurseiros dizer assim, poxa, Alan, eu estava na prova, lembrava que já tinha visto o assunto, mas não lembrava o que era o que eu tinha que fazer para resolver. Porque revisão está na sua mente como perda de tempo. Entendi. Toda vez que você tiver isso na sua mente, acontece muito. E pior que você fica com aquela questão na cabeça durante uma semana, 2 semanas, só de raiva só. Porque pensa comigo, o que adianta haver um volume enorme de conteúdos sem fixá-los? É verdade. Isso é uma ilusão. É porque a pessoa acha assim, é exatamente assim, vou lhe dar exatamente um exemplo. Só uma situação hipotética. Imagine que eu tenha 10 videoaulas para assistir. E quando eu acabar as 10, está resolvido o meu problema. Sabe o que é que exatamente 90% das pessoas que estão me ouvindo farão? Vai assistir logo às 10. Não tenho dúvida do que eu estou te dizendo. Isso é sem dúvida. São mais de 5 mil alunos aprovados, Gustavo. Mais de 5 mil. Então, imagine o estudo de caso. Só dos aprovados. Fora os que perderam. Fora os que assistiram. O que adianta você assistir às 10? Aí eu lhe pergunto, ok, qual é a ideia da aula 1?
Ah, peraí, tenho que ver o meu caderno. Ah, você tem que ver o seu caderno? E na hora da prova você vai ver o seu caderno? Não. Então o que que adianta você ter visto as 10 e não sabe nada das 10? Nada, não adianta nada. Então, amigão, já que eu estou fazendo o processo de, de mentoria para a área de engenharia, vamos tratar, conversar um pouquinho sobre o tema. Então, eu quero saber de você, o que que você sabe de fundações? Desde fundações, ok, fundações você tem um assunto enorme, fundações. Sim. Depois de fundações, a parte de concreto armado, a parte de planejamento de obras, a parte de orçamento de obras, a parte de estruturas metálicas. Veja, eu vou falar uma É, engenharia. acabou aí já. Pois é. Então veja que eu estou falando de diversos itens. Então, na sua cabeça, quando eu falo em orçamento de obras, pô, você tem que pensar logo, põe como é uma licitação. Ou seja, a obra pública é como, a obra privada é como. Você tem que. Então, a sua mente tem que estar pautada quando eu falo orçamento de obras, quais são os desdobramentos de orçamento de obras. Aí Os você está subtemas, falando. É o quê? os subtemas, no caso. Exato. Só que isso tem que vir na sua mente, automático. É o mesmo se eu levar para a área do direito. Quando eu falo assim, ó, estamos diante da linha do cenário de estudar licitações. Vamos falar de um assunto que cai muito em prova de engenharia. Licitações. Ok, licitações, eu falo assim, ó, tá. Quando eu falo licitações, eu penso em quê? Tem gente que vai me dizer fraude. Tem gente que vai me dizer isso, porque vê licitações antes no jornal. É Modalidades. esse outro falar em fraude. Outros, quando eu falo em licitações, vai pensar assim, ó, poxa, tem modalidade de licitação. Quando eu falo modalidade de licitação, tem que ouvir na sua cabeça automático. Concorrência, tomada de preços, convite, pregão, leilão e concurso. Tem que vir. É assim que você estará com o conteúdo na ponta da língua. Como é que você Uhum. faz isso? Revisando, cara. Porque isso Exato. não dá para fazer de uma vez só. Você vê o assunto uma vez, você ter isso na ponta da língua, é quase que impossível. A capacidade cognitiva teria que ser altíssima. E aí, como eu brinco, você não estaria estudando para concurso, você estaria inventando alguma coisa. É verdade. Outra, ó, você me fez Deixa recordar, eu tipo. responder só uma coisa aqui, uma pergunta, só um minutinho. Uhum. Luzimara, a cada videoaula que assisto, eu leio o material em PDF e resolvo questões. Está certo dessa maneira? Lu, o que precisa existir é uma estruturação do conteúdo. Não necessariamente é exatamente nessa ordem. Assisti a videoaula, li o PDF, fiz a questão. Assisti a videoaula. Se você fizer isso sem planejamento, Lu, você vai gastar 3 anos para conseguir cumprir o programa. Porque você não sabe quanto tempo vai demorar, você não sabe quanto tempo é necessário para cada uma das coisas. Isso precisa ser uma etapa prévia a você iniciar a resolução das questões, a ver as videoaulas ou efetuar as revisões. Vai, Gustavo. Complementando aí a dúvida de Lu, no meu caso, assim, eu tenho determinados assuntos que eu deixo de assistir a videoaula e já vou direto ao livro, no caso. Porque eu acho que, tipo, esse conteúdo já está melhor fixado na cabeça. E um Aí, estudo, desculpa. tem certos conteúdos que eu deixo o estudo passivo, assistir videoaulas de lado. Eu Sim. já vou direto ao estudo ativo, na leitura. E eu utilizo muito resumos. Só que quando eu utilizo bastante resumos, assim, escritos manualmente, eu acabo, tipo, investindo mais tempo fazendo resumos, mapas mentais, do que, por exemplo, se eu estivesse só lendo, só marcando o texto e sem fazer Peraí. resumo. Oh, excelente a pergunta. Ele está falando do terceiro pilar aí. Fala, grande professor, grande mestre Raimundo Pena. Olha só, professor de informática aí de alta qualidade. Presta atenção, Gustavo. O que você está dizendo para mim. Perfeito o que você está falando. Mas aí a gente já está no terceiro pilar, tá? Nós já estamos falando da linha do aprendizado eficiente. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande com este processo que você acabou de trazer. Qual é o cuidado? O ato de você ler o material e efetuar os riscos que a gente chama de grifos, lhe faz guardar o conteúdo a ponto de você conseguir revisar depois?
Depende do assunto, na verdade. Por exemplo, Então, um assunto, se a gente estiver falando de direito administrativo, por exemplo, eu acho que não. então você vai precisar fazer adequação de metodologia. Eu não, aí administrativo eu vou lhe assegurar que não. Direito constitucional administrativo, a legislação, eu vou dizer que não. Que é a minha especialidade técnica do ponto de vista de conteúdo. Eu vou lhe assegurar que não. Eu vou lhe assegurar também numa linha de raciocínio lógico que não. Das essenciais eu consigo lhe assegurar. Porque de repente, imagine você ficar só grifando a tabela verdade, sem botar em prática, não vai lhe adiantar nada. Você vai ter que botar em prática. Então é completamente diferente você esquematizar. Então, o que você está falando é o que lá no método AV 4.4, que é o meu método, AV de Alain Vinícius 4.4, porque tem a ver com os 4 pilares: planejamento, organização, aprendizado eficiente e inteligência emocional, que vai desembocar, olá, Jana, que vai desembocar em produtividade, performance, metodologia e mente equilibrada. Olá, Jéssica, tudo bem? Então, você tem que tomar um cuidado grande. Você está falando do terceiro pilar, performance. Performance exige que você esquematize o conteúdo, pô. Você tem que esquematizar o conteúdo. Sabe por quê? Porque você só revisa o que tem esquematizado. Grifo, você vai ler tudo de novo 1000 vezes. Principalmente se você não souber fazer o grifo. Como assim se não souber fazer o grifo? Porque existe o seguinte, existem algumas pessoas que de repente fazem assim. Pense no livro, pensou? Pensei. Ao invés do livro ser branco, o livro é amarelo. Por que amarelo? Porque passou um marca-texto. Tudo. E a pessoa imagina que o ato de passar um marca-texto gerou estudo. Só vou futucar você em uma pergunta. Olha só, fala, professor. Descobri seu Telegram recentemente. Parabéns. Obrigado, Rony. Que bom. É isso aí. Vamos lá, tamo juntos. Legal. Olá, Alex. Tudo bem? Massa, que bom. É isso aí. O canal Telegram, sem dúvida, é uma das grandes ferramentas, é uma das grandes criações aqui do professor Alain ao longo da quarentena. Sem dúvida, é um canal que não para mais. É um canal fantástico, onde você consegue, além de ter questões inéditas diárias, aprendendo a como resolvê-las de forma eficiente, você tem os podcasts. Os podcasts, sem dúvida, gera muito processo de aprendizagem. Exatamente. Boa. Olha só, olha o que o Raimundo está trazendo. O Raimundo, sem dúvida, tem mais de 10 anos de experiência no cenário de concursos públicos. Raimundo é um grande colega no cenário da informática e é exatamente o que ele está dizendo. Exatamente. E Raimundo, sou João Pessoa, mas já morei em Salvador, tenho irmãos que moram aí. Legal, Rony. Seja bem-vindo sempre. Bota uma coisa na sua cabeça. Bota uma coisa na sua cabeça. Esquematizar conteúdo, Gustavo, dói muito. Sabe por quê? São horas sentado, desculpa a expressão, com a bunda na cadeira. E dói pra caramba. Dói as costas, dói o pescoço, dói muito. Mas, meu amigo, na hora que o edital sair, que você for revisar isso, você vai dar graças a Deus de ter feito todo esse processo. Rony, pergunta no direct que eu trago essas respostas de cursos específicos, tá bom? Lhe faço as indicações, ok? Entendido, Gustavo? Então, esquematizar conteúdo é lógico que você vai gastar mais tempo. Sabe por quê? Porque é um material de muito mais qualidade. Outro detalhe. Você disse assim, vou trazer uma linha de discordância da sua fala. Você está certo em um pedaço, mas exatamente tem um detalhe que é importante de eu trazer uma outra visão. É só uma discordância de ponto de vista. Você trouxe como se você lê um material em PDF e fosse estudo ativo e a videoaula não. Jana faz parte da nossa consultoria, tá com a gente. Diga aí, Jana, o que é que mudou? Escreve aí pro pessoal o que é que mudou quando você começou a fazer a consultoria. Diz aí, pessoal. Grande mestre Alain, uma novidade sobre o concurso do TJ. Em breve deve estar presente aí, Fran. Em breve, vamos aguardar passar essa pandemia, mas temos que estruturar todo o conteúdo. Aliás, Gustavo, aprovamos o primeiro lugar de engenharia do TJ. O Álamo, que esteve aqui com a gente. Ah, olha só.
Quando você assiste uma videoaula, assim como quando você viu uma aula presencial, não tenho dúvida da primeira parte da sua fala. É um estudo passivo. Não tenho dúvida. Se e somente se você tiver aquela aula e efetuar uma ata no seu caderno. O que é uma ata? Isso é bem comum para quem é da área de direito. Pense que a gente está aqui em uma reunião, concorda? Certo. Sim. Aí, de repente, você está aí com o seu computador escrevendo assim. Alan falou, aos 45 minutos de transmissão, que videoaula é estudo passivo se somente se acontecer algo que ele vai dizer. Alan disse ainda que na análise da rotina, Gustavo deve observar especificamente o convívio familiar, deve observar a higiene pessoal, alimentação, que é isso, é uma ata. Ata significa copiar uma aula sem processar a informação. Esse é o problema do estudo passivo. O estudo passivo é quando você recebe a informação, mas você não emite juízo de valor sobre ela. Você não processa a informação. É lógico que isso é estudo passivo, porque você apenas está entrando pelo seu ouvido a informação. Você não está colocando exatamente assim, olha, o planejamento de estudo requer uma definição adequada de rotina, porque a partir do momento que eu defino uma rotina de forma eficiente, eu vou aumentar minhas horas de estudo. Se eu aumento as horas de estudo, eu reviso mais. Se eu reviso mais, eu avanço no conteúdo. Se eu avanço no conteúdo, eu vou ser mais produtivo, vou saber mais conteúdo, então eu vou acertar mais questões. Aí você fez uma análise crítica. É isso que vai ter passar em concurso. Boa, Jana. Gostei do depoimento aí. Olha só. Jana Carneiro, ela faz parte do método AV4.4. Mudou muito a minha rotina de estudos. Sinto que a cada dia tem um avanço com a consultoria. É isso aí, Jana. Está cada vez mais perto. Vamos lá, cada vez mais perto. Vamos juntos. Então, você precisa enxergar que exatamente o seguinte. Às vezes a gente chega numa loja de informática, você chega na Papel e Cia, na Nagem, na Casa Bahia, na Magalu, qualquer um desses locais, e diz assim, poxa, esse computador aqui é igual a esse computador de carro. Por que esse computador custa 1.000 e esse custa 2.000? Você já se pegou fazendo essa pergunta? É verdade. Tem produtos que a gente acaba não entendendo por que o valor é mais caro que o outro. Pronto, mas eu vou lhe dizer exatamente o que isso acontece. Isso acontece, por exemplo, com produtos da Apple. Vamos pensar um computador e um MacBook. Por que um MacBook custa 8.000, 10.000? O computador custa 15.000 e outro custa 1.000. Tem alguma coisa de diferente. E eu não estou falando agora da marca. Fora a parte da marca. Fora a parte da marca. Mas vamos esquecer a marca agora. Tem alguma coisa. Provavelmente velocidade, alguma coisa. Uma justificativa. Velocidade. É o processador. O processamento da informação, que é essa velocidade que você está falando. Não é verdade? Sim. Quando você processa uma informação mais rápido, você vai ser mais ou menos produtivo. Mais positivo. Você vai performar mais ou menos, então, na sua atividade. Performar? Mais. Então é plausível o que eu estou te falando. Uhum. Se você processa informações, vai ter aumento de produtividade estudantil e aumento de performance. Lógico! Isso é plausível o que eu estou te dizendo. Então não é algo assim, o que eu imaginei, de repente, caiu do céu e virou o método AV4.4. Não. Uhum. 12 anos de atuação e vendo o que dá certo e o que não dá. Foi criado o método 4.4, porque 4 itens geram 4 consequências. 4. Planejamento, organização, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Planejamento, quando você faz, você vai ser mais produtivo. É automático, você vai ter mais tempo de estudo. Se você sabe organizar os estudos, é porque você tem metodologia. Porque para organizar, tem que ter metodologia para saber organizar essas revisões, para saber organizar o momento de fazer as questões, para organizar o domínio teórico. Uhum. Se você tem um aprendizado que é eficiente, como eu acabei de falar, retendo conteúdos, processando informação, você vai acertar mais questões. Então, você vai ter maior performance. E se você tem inteligência emocional, se você tem equilíbrio, comportamentos emocionais adequados, você vai ter uma mente equilibrada. E mente equilibrada
amigão, é substancial, é essencial para que você tenha sucesso na sua vida. Na estudantil não pode ser diferente, porque a estudantil faz parte dessa vida. Então, inclusive, Gustavo, aproveitando, amanhã será um evento único. Aqueles que querem transformar a preparação, aqueles que querem passar a viver em um mundo paralelo. O que é o mundo paralelo? É o mundo dos alunos que têm sucesso. Não é o mundo daqueles alunos que patinam, que simplesmente não sabem o que fazem. Amanhã eu vou ensinar como essa expertise de 12 anos de atuação no cenário de concursos públicos, como possibilita que estudantes ampliem a performance. O método AV4.4, ele se propõe exatamente o seguinte: que você atinja até 92% de performance, de acerto nas questões em 6 meses. 92% de êxito. Isso você só consegue atingir num tempo célere, juntando produtividade e performance. Para isso, você tem que ter metodologia, gente. Não tem como ter produtividade e performance caindo do céu. Não tem como ter produtividade e performance não sabendo qual é a carreira que você quer, não sabendo as disciplinas a estudar, não sabendo o que é o edital guia, não sabendo se é melhor copiar, se é melhor ver um material escrito, se é melhor ver uma videoaula, se é melhor ver uma aula presencial, se é melhor grifar. Você tem que saber o que dá certo. Isso lhe economiza tempo. E tempo é tudo. Tempo é oportunidade. Porque daqui a pouquinho vem um edital do TJ aí, e se você não estiver preparado, é mais uma oportunidade perdida. Com certeza. Escreva o que eu vou lhe dizer. Eu vou fazer uma live em 30 de julho do ano que vem. E lá em 30 de julho de 2021, eu vou dizer exatamente assim, ó. Lembra um ano atrás, quando eu lancei o método AV4.4 para aqueles que estavam na transmissão ao vivo e você não estava lá. Porque você não teve o comprometimento com o seu futuro. Aí você vai dizer assim, eu deveria ter comparecido. Então, para que você não se arrependa daqui a um ano, eu vou lhe dar mais uma chance. Essa chance ela está finalizando, porque o evento é amanhã às 20 horas. Ou seja, menos do que 24 horas. Eu vou escrever aqui, profalanvinicius.com. Aqui, Gustavo. Você já está inscrito, Gustavo? Vai ser transmitido no Instagram ou vai ser... Não é pelo Instagram, não. Vai ser para quem está inscrito. Vai ser nesse endereço aí, profalanvinicius.com/trajetória. Vai se inscrever e amanhã vai estar a transmissão disponível. Precisa se inscrever. Tá certo? profalanvinicius.com/trajetória. Então, todos que estão aqui amanhã vai ser no meu site. A transmissão não é pelo Instagram, hein, galera? Que estão todos acostumados à transmissão que a gente está fazendo com as mentorias através aqui do Instagram. Não vai ser pelo Instagram. É para os que estão inscritos. A Alan vai estar aberto no YouTube? Também não. Apenas para quem tem o link da transmissão. Tá certo? Então, quem vai estar inscrito vai ser nesse profalanvinicius.com/trajetória. Então, você vai se inscrever e já vai poder ter acesso a essa página especial. Então, você vai poder acompanhar pelo meu site diretamente, tá certo? E você que ainda não está no meu canal do Telegram, o Telegram, para quem não conhece, é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp. E esse aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, você recebe 4 questões inéditas diárias. O objetivo do canal do Telegram do professor Alan é lhe ensinar questionário administrativo? Nada, longe disso. Isso só é um bônus que eu proporciono por ensinar essas disciplinas há mais de 12 anos. O objetivo do meu canal é lhe ensinar como você atingir a alta produtividade, como você alcançar a alta performance nos estudos. Então, se você não está no canal do Telegram ainda, sabe o que você está perdendo? Se você ingressar lá neste momento, você vai ter 380 questões inéditas para fazer. 380. E se você vai ter mais de 75 podcasts lhe ensinando como você planejar, organizar melhor os estudos, ter um aprendizado eficiente e uma inteligência emocional para alcançar esses resultados. Se faz sentido para você, você precisa estar nesses 2 itens. No evento de amanhã, desde que você se inscreva, e também no canal do Telegram. Aliás, tem um canal do Telegram especial do evento. Não é à toa, Gustavo, que a gente está fazendo aqui
exatamente um aquecimento para amanhã. Na medida em que a gente chega aquecido, a gente está falando desse tema, nas últimas 3 semanas, está falando muito desses temas. Como a gente está falando muito, está todo mundo ligado no tema. Então, isso é um aquecimento para essa jornada que vai acontecer, que sem dúvida eu estou super entusiasmado. Aliás, eu já quero que chegue amanhã. Perdendo muito, entra no canal agora e nos ajuda nessa quarentena. É isso aí. É uma comunidade de alunos de alta performance. Grande Raimundo, olha lá. Por mais clichê que pareça, é fato. A maior parte do nosso sucesso depende exclusivamente de cada um de nós. Acreditem, a atitude aplicada à metodologia adequada. Perfeito. Raimundo, além de ser um grande professor de informática, Raimundo, ele é concursado do TJ Bahia. Então, ele pode dizer porque ele já atuou como aluno e como professor. E é isso que você tem que entender. Então, Gustavo, nós estamos chegando aos 5 minutos finais da nossa transmissão. Olha como passa rápido quando o assunto é interessante. Voou, né? Nem senti. Conta pra gente aí, sobretudo, esse cenário. Quais são as dúvidas que ainda pairam? Tira a última dúvida. A última dúvida... Ainda existem dúvidas nesse sentido? Não, sempre existe. É que às vezes dá o branco assim, a gente não vem na cabeça no momento. Mas basicamente... Marcando presença, é isso aí. Jana, isso mesmo, professor Raimundo. Boa! Eu tenho aqui o controle, né, de quantidade de questões que eu resolvi durante a semana, quantidade de questões que eu acertei, a porcentagem. Tem semanas que eu oscilo e vejo que, por exemplo, um assunto X de português, eu tive um rendimento abaixo. Nesse momento que eu tenho esse rendimento abaixo, tipo, vamos supor, eu acertei 50% de rendimento, 60% de rendimento. Eu avanço mesmo assim, ou eu ainda continuo nessa matéria para melhorar o rendimento? Possibilidade de revê-la novamente posteriormente. Você vai avançar e você vai fazer as 3 revisões no mínimo. Porque você vai ter... O professor Raimundo brinca aí, essa ausência, esse branco é quando não esquematiza. Perfeito. É exatamente isso quando dá o branco. É porque acontece, cara. É muita informação. O branco ele vai existir quando ele não está desenhado na mente. Entende? É muito bacana quando a gente fala sobre esse branco. O branco acontece exatamente por isso. Porque se você associa a algo, você vai conseguir lembrar. E na hora da prova é exatamente assim que acontece. Então, quando você tem dificuldade em matemática, essa dificuldade ela precisa estar anotada. Sabe por quê? Porque você vai revisar amanhã, você vai revisar daqui a 7 dias, você vai revisar daqui a 30 dias. E, sobretudo, o que é que vai acontecer? Vai ter um momento que você vai poder fazer o que eu chamo de resumos progressivos. Coloque as revisões como forma de você complementar os seus resumos. Não utilize questões apenas com o mero fato de fazer por fazer. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Fazer a questão, acertei ou errei. Não. Acertei por quê e errei por quê. Porque isso é fonte de inteligência estatística para você. Você vai precisar entender que vão ter temas que você é melhor do que outros. Isso é normal. E é lógico que esses temas que você teve uma maior dificuldade são temas que talvez você tenha que reassistir a aula, por exemplo. Enquanto que outros que você está com um domínio maior, você só incremente novas revisões. Você só incremente novas questões. Então, o que seria um tempo para você rever uma aula, por exemplo, você vai dedicar a revisões e questões. Então, isso gera um aprofundamento, que gera uma maior retenção, que gera uma maior performance. Entendi, okay? compreendi. Então, não esquece, é potencialização de pontos fortes e ataque a pontos fracos. Potencialização de pontos fortes, ataque a pontos fracos. Fechado? Queria ouvir aí especificamente de você, neste momento, será bem importante que você traga suas considerações finais. Gostaria muito que você trouxesse, nesse momento, quais foram os pontos da mentoria que, de fato, foram importantes para você. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa mentoria. É um projeto que eu venho desenvolvendo, então eu gostaria muito que você falasse um pouco do que é que representou para você esta mentoria ao vivo. Será muito importante, porque outros alunos terão a possibilidade de ouvir posteriormente, ouvir exatamente o que você falou, e isso, sem dúvida, é devolver para o universo tudo que a gente recebeu. Isso é fantástico. Com certeza.
Bem, essa aula ao vivo da mentoria me fez perceber melhor o meu fraco, certo? E depois disso eu posso me reorganizar melhor com o meu planejamento semanal para os meus estudos, inclusive a inclusão das minhas revisões. Me fez acrescentar e enxergar melhor. Então, eu vejo que a mentoria é muito importante para a gente estar sempre seguindo, principalmente a gente acompanhar com um coach, né, que a gente já até conversou um pouco sobre isso antes. Sim. Não tive essa possibilidade, um dia com certeza eu vou adotar o método do coach. E é isso. Eu acho que é de suma importância você sempre estar com um planejamento bem feito, com suas revisões bem organizadas e progredir com seu edital. E, sobretudo, no tocante à esquematização de conteúdo. Você teve essa dúvida. Então, é importantíssimo que você fale o que é que você absorveu. Vamos falar do processamento da informação. O que é que você absorveu sobre esse cenário de esquematizar os conteúdos? Por que você deve fazer isso ao invés de só ler, por exemplo? Eu devo fazer isso principalmente no período pré-edital, para que quando ocorra o lançamento do edital, eu possa estar fazendo minhas revisões melhores e com mais eficiência. Então, sobretudo, a gente precisa enxergar que é um ciclo ou um círculo, tanto faz, virtuoso. Para que você tenha revisões mais eficientes, você tem que ter esquemas eficientes. Quanto mais detalhado for o seu esquema, você vai revisar melhor. E aí aquela sua sensação de perda de tempo, ela vai ser cada vez mais minguada. Porque você vai observar exatamente o quanto você está evoluindo. Quando a gente consegue ver isso, a gente vai ampliar a performance nas questões. E quando a gente amplia a performance nas questões, sem dúvida, dá um gosto muito diferente. Então, fala para os alunos que neste momento estão lhe ouvindo, qual é a sua perspectiva em termos de produtividade e de performance? O que é que você vai fazer daqui por diante? 1 minuto. Primeiramente, eu vou me replanejar, no caso, o meu dia a dia, de segunda a sábado, tirar um dia de folga para minha vida social e incluir, no caso, melhor as revisões, que eu não estava muito bem nesse ponto, esquematizar, continuar meus esquemas por matéria, e é isso. Às vezes a gente pensa que está perdendo tempo, mas na verdade não, a gente está progredindo cada vez, fixando, exato. Sem Obrigado. dúvida. Então não esquece, existem 3 grandes fatores que devem estar guardados para você como meta depois desta mentoria ao vivo. Uma coisa é aprender o conteúdo. Isso você faz com domínio teórico, assistindo aula, materiais escritos. Depois você precisa fixar o conteúdo. Isso você faz com as revisões. E você precisa consolidar os conteúdos. Isso você conseguirá a partir do processo da resolução de questões. A resolução de questões serve para consolidar este processo, porque é o que você vai encontrar no dia da sua prova. Então, galera, todos aqui estão convocados para o nosso evento amanhã. Será no www.profalanvinicius.com/trajetória. Amanhã estará iniciada a sua transformação. Você passará a fazer parte do mundo paralelo, daqueles alunos que têm sucesso no processo estudantil. Um grande abraço, estamos juntos e até lá.